Oi pessoal, eu sou a Lizu e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre um conteúdo de eletricidade que é estudado em física experimental e aplicado na biologia. Bom, os corpos eletricamente carregados eles interagem exercendo forças uns sobre os outros. Corpos com cargas de mesmo sinal vão se repelir, enquanto os corpos com cargas de sinais diferentes vão se atrair. Famoso, os opostos se atraem. A condutividade elétrica é uma propriedade que caracteriza a facilidade que os materiais possuem para transportar essas cargas elétricas. Quanto maior o número de elétrons livres em um material, maior vai ser a capacidade dele de transportar eletricidade. Dessa forma, os materiais são classificados de acordo com a facilidade que ele tem de movimentar essas cargas elétricas. Começando pelos condutores. Esses que são materiais nos quais as cargas elétricas conseguem se mover com maior facilidade, como por exemplo os metais, o corpo humano e até mesmo a água aí da torneira da sua casa. Por outro lado, temos os não condutores, que também são conhecidos como isolantes. Eles são materiais nos quais as cargas elas não podem se mover, como por exemplo o plástico, a borracha, a madeira e também a água destilada. Os semicondutores são materiais com características intermediárias entre condutores e isolantes. Alguns materiais bem conhecidos de semicondutores são o silício e o germânio. Os supercondutores são condutores perfeitos, nos quais as cargas conseguem se movimentar sem encontrar nenhuma resistência. E uma coisa que é importante lembrar é que a carga elétrica ela é conservada. E o que isso quer dizer? Se um corpo perde carga, esse valor obrigatoriamente vai para outro corpo. Você sabia que os termos positivo e negativo para os dois tipos de carga, eles foram escolhidos de forma arbitrária por Benjamin Franklin? A corrente elétrica é o movimento líquido de cargas por um condutor elétrico. Já um circuito elétrico é um arranjo de dispositivos elétricos ligados por fios condutores a uma fonte de energia elétrica. A corrente elétrica que passa por esse circuito é um movimento dirigido das cargas elétricas provocadas pela diferença de potencial que está sendo aplicada pelo dispositivo de força eletromotriz que está aí alimentando esse circuito de energia. Assim, para que essas cargas elétricas fluam muito bem num circuito, não pode haver nenhuma interrupção no caminho. E é dessa forma que os interruptores funcionam. Eles fecham ou abrem o circuito para poder ligar ou desligar os aparelhos eletrônicos. A resistência elétrica, ela dissipa energia na forma de energia térmica. Ela vai se aquecer com a passagem da corrente elétrica. Um exemplo disso no nosso dia a dia é o sistema de aquecimento usado em chuveiros elétricos. Um fio enrolado vai ficar imerso na água do reservatório do chuveiro e, quando passa a corrente elétrica, ela se aquece e, consequentemente, aquece a água. As baterias são dispositivos de força eletromotriz que, apesar do termo força no seu nome, aplicam uma diferença de potencial ao circuito onde são ligadas. Essa força eletromotriz é definida como o trabalho por unidade de carga que circula pela bateria, o que é necessário para levar o potencial elétrico das cargas dentro dela, indo de um terminal negativo para o positivo. A aplicação da força eletromotriz ao circuito mantém então uma diferença de potencial elétrico entre os terminais positivo e negativo da bateria, dirigindo então a corrente elétrica pelo circuito no sentido do terminal positivo para o negativo. Nas baterias comuns e nas pilhas, a produção da energia elétrica é feita por meio de conservação interna de energia química, quando ocorrem as reações químicas que liberam energia. O peixe elétrico tem ao longo do seu corpo várias baterias biológicas chamadas de eletroplacas. A polarização das eletroplacas é feita pelo sistema nervoso do peixe, que equivale a pequenas baterias com resistência elétrica. Esse peixe elétrico natural aqui da região amazônica é chamado de poraquê. Ele tem 140 fileiras de eletroplacas e cada uma dessas fileiras contém 5.000 eletroplacas que equivalem ao dispositivo de força eletromotriz com 0,15 volts e uma resistência elétrica de 0,25 ohms. O sistema todo de eletroplacas desse peixe elétrico equivale a uma grande bateria de 750 volts de força eletromotriz e uma pequena resistência elétrica de 9 ohms. Um outro ser vivo ou outro peixe, por exemplo, se movimentando ali nas proximidades do poraquê, pode acabar sendo eletrocutado. Esse recurso ele serve tanto para apanhar as presas do poraquê, quanto para se defender dos seus predadores.
O poraquê atua com uma bateria de alta voltagem, que está ligada à resistência elétrica do corpo do outro peixe. No caso da aproximação de uma pessoa, por exemplo, cuja resistência elétrica é em torno de 1000 ohms, se o peixe elétrico e o corpo da pessoa formarem um circuito com a voltagem máxima, a corrente elétrica que vai passar pelo corpo da pessoa pode chegar até os 750 mA. A descarga elétrica do poraquê é rápida e ocorre num pulso de duração de alguns milissegundos. As características do pulso elétrico, como voltagem, tempo de duração e a sequência da quantidade dos pulsos elétricos, vão depender aí do tipo de peixe. E esse foi o assunto do vídeo. Bom, agora é com você. Eu quero saber quantas perguntas sobre eletricidade na biologia você consegue acertar, hein? Deixa aqui nos comentários. Obrigada!